Boa tarde, meus queridos netinhos. Hoje eu estou aqui para contar a história da mula sem cabeça. Hoje é o primeiro dia que eu estou contando uma história para vocês. Essa história se passou na minha vida, na minha idade de 9 anos. Quando eu morava no interior. Minha mãe era uma senhora que gostava muito religiosa. Ela gostava muito de rezar. E então as pessoas da cidade chamavam elas tempo de reza para fazer os terços, fazer novenas, e ela sempre lá estava. Quando foi nessa época, era a época de Santo Antônio, São Pedro e São João. E ela foi chamada para ir fazer a história, ou para ir contar o terço. Aí ela foi chamada para rezar o terço, que era a época desses santos. Então ela rezava na cidade todinha os terços, o dia deles. Tudo bem. E eu acompanhava minha mãe. Aonde ela ia, eu ia com ela. Eu era a companheira dela. E foi neste dia que nós tínhamos acabado de rezar o terço e as crianças estavam ali, muitas crianças, porque tinha várias mulheres, e todas elas levaram seus filhos. Aí as crianças estavam naquelas brincadeiras de criança antigas, quando de repente elas resolveram aí tomar um sorvete. E esse lugar que a gente tinha que tomar sorvete, que a gente ia tomar sorvete, era uma sorveteria não tão longe da casa, mas não tão perto. Aí nós queríamos ir e sei que começamos a insistir com as nossas mães para que a gente deixasse a gente ir. E foi aí que elas resolveram deixar a gente ir. Aí nós fomos. Para chegar nessa sorveteria, tinha um lugar que a gente era obrigado a passar. Não tinha por outro lugar da gente passar, tinha que ser por ali. Tinha uma casa que há pouco tempo tinha acontecido um acidente com o senhor, apesar que ele provocou esse acidente. E foi muito triste, muito comentado esse problema na cidade. Não vale a pena nem eu me lembrar. E o que acontece? A gente tinha que passar ali em frente dessa casa, e na frente da casa tinha uma serralheria. Essa serralheria é um lugar, um depósito aberto, onde se guarda toras. Toras, talvez vocês não saibam que seja uma tora. Que a gente falava quando a gente era pequeno, da minha idade, nós falávamos tora, entendeu? Mas a tora é apenas um tronco de árvore. Árvores especiais para fazer móveis. Então, esse depósito ficava de frente da casa. E ali ele era aberto. E ali tinha várias toras, que era para ser feito a madeira para fazer um móvel. Aí quando a gente chegou ali perto, a gente já tinha atravessado um espaço para frente um pouco dessa serralheria, e um pouco para frente da casa também.
foi quando, de repente, nós escutamos um barulho, um barulho muito, muito grande. Nós já estava meio espantado, né? Tínhamos que passar ali. Viramos todos para trás. Foi então assim que nós viramos. No meio da rua, nós vimos uma mula sem cabeça. Essa mula era como minha mãe e meu pai contavam as histórias pra gente. Naquele tempo havia muitas coisas assim. Aí, quando nós vimos aquilo, não deu tempo de ninguém pensar, de ninguém combinar, saímos desesperados. Todos nós. Cada um para um canto, mas todo com destino a um lugar só. Que era na casa onde estava tendo o terço e as mães estavam lá esperando por nós. Aí foi assim que chegamos nessa casa. Todo desesperado, cada um com mais medo que o outro. Ninguém tinha voz para cantar nada, ninguém tinha controle nas pernas. Apavorado, nós chegamos apavorado. Até a gente conseguir abrir a boca para contar do que vimos, demorou bastante, sabe? Mas as mães acalmaram, foi acalmando devagar a gente e a gente conseguiu contar o que tinha acontecido para elas, que todos nós, tínhamos visto a mula sem cabeça. Nisso, as mães perguntou pra gente, e o sorvete? Como e o sorvete? Nós não conseguimos chegar nem na sorveteria. Como que nós tínhamos comprado sorvete? Nós voltamos sem o sorvete. Aí voltamos, contamos para nossa mãe tudo que tinha se passado. Aí foi onde que a gente começou a imaginar, se nós não tivéssemos sido tão teimosos, isso não teria acontecido conosco, porque nós não teria ido, né? Mas a teimosia foi tanta que aconteceu da gente ir. Nós somos e infelizmente se arrependemos de ter ido. Mas tudo se passou. E é por isso que eu falo, quando mãe e pai falar, não, vocês não vão fazer isso, a gente, criança, tem que escutar, porque senão é o que pode acontecer. Essas coisas podem acontecer com a gente, entendeu? É susto, às vezes até a gente pode sofrer um acidente. Por quê? Por causa da teimosia. Então não devemos teimar com pai e mãe. Então, assim, cheguei ao fim de minha história. Essa foi uma das minhas histórias de quando eu era criança. E vou ter muito mais história para contar para vocês. Me desculpe se eu não contei ela direito, mas hoje foi assim que eu consegui. Com o tempo eu vou mais contar minhas histórias melhores para vocês. Obrigado, meus netos.